Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fontes, sou professor de matemática e a proposta do canal é sempre trazer aulas com teoria, exercícios para complementar o seu estudo. Por isso eu sempre vou deixar no link da descrição tanto o material que a gente vai construir agora na aula de teoria, quanto uma lista de exercícios para vocês treinarem e a gente fazer depois, tá? Bom, esses exercícios eles vão ser corrigidos e para você não perder esse vídeo e os próximos, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos que vamos, que hoje a gente vai falar sobre números decimais. Então vamos lá, vamos para a teoria. Bom, pessoal, quando a gente fala de números decimais, a gente vai ter aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de números inteiros, a gente já tinha visto a unidade, a dezena, a centena, e as outras casas que ficam para a esquerda. Só que agora a gente vai falar de números decimais. Eu quero saber quais são as casas que estão para a direita, Então a gente tem o décimo, o centésimo, o milésimo, o décimo de milésimo e o centésimo de milésimo. E aí, qual vai ser a ideia? Quando eu pego e escrevo um número aqui, por exemplo, 12,345, esse número que eu estou vendo, eu vou falar que a leitura dele vai ser 12 inteiros e 345, como o 5 terminou nessa casa aqui, é 345 milésimos, tá? Beleza. Agora se eu pego e escrevo esse número aqui, vai ser 12,0345, ele vai ser o número 12 inteiros e 345, porque esse zero aqui ele não vai ter nenhum valor, então o número que eu estou vendo aqui é 345, só que agora ele está parando no décimo de milésimo, então é 345 décimos de milésimos. De milésimos, beleza. Bom, agora se eu escrevo esse número aqui, 3,45, eu posso fazer a leitura desse número de duas maneiras, Eu posso parar ele parte inteira, 3 inteiros e 45. No caso eu estou parando em centésimos. Ou eu poderia ler tudo de uma vez, juntar a parte inteira com a parte decimal, e aí eu vou estar lendo 345, no caso aqui, centésimos. Então, esse primeiro momento é só para a gente pegar e falar um pouquinho sobre a leitura dos números, Que a gente pode ler parte inteira e parte decimal, ou juntar tudo, e ler de acordo com a parte decimal. Beleza. Bom, aí depois disso, a gente vai falar agora como é que a gente vai converter, como é que a gente vai transformar uma fração para decimal. Então, vamos ver como é que a gente faz isso, como é que a gente passa uma fração para um número decimal. Por exemplo, se eu pego a fração 5 quartos, eu vou pegar 5 e vou dividir por 4. Então, vou armar a conta aqui. 5 dividido por 4 vai dar 1 e sobra 1. Como não tem mais nada para baixar, eu vou botar vírgula, vem 0. 10 dividido por 4 dá 2, sobra 2, vem 0. 20 dividido por 4 dá 5 e não sobra nada. Então, a gente transformou 5 quartos em 1,25. Agora, se eu quisesse transformar um número 3 quintos para decimal,
Eu vou pegar 3 e vou dividir por 5. Só que quando eu pego 3 e divido por 5, né, sempre o de cima dividido pelo de baixo, eu não consigo fazer essa divisão, porque 3 é menor que 5, então isso daqui vai dar 0, vai sobrar aqueles 3 que você tentou dividir e não conseguiu, vou botar a vírgula para continuar dividindo, vem 0, 30 dividido por 5, dá 6 e não sobra nada. Então, 3/5 vai ser 0,6 na forma de fração. Tem algumas frações que são mais fáceis, né, da gente converter, né, que, por exemplo, é a fração 34 décimos. A fração 34 décimos é 34 dividido por 10. E dividir por 10 é pegar a vírgula, que no caso não está aparecendo aqui, e andar com uma casa para a esquerda. E aí eu vou ficar com 3,4. E se eu tiver a fração 97 centésimos? Eu vou pegar 97, vou dividir por 100. Só que a vírgula agora, ela vai andar 2 casas. Então, 1, 2. Vai ficar 0,97. E se for a fração 1234 milésimos, é pegar 1234 e dividir por 1000. Dividir por 1000. Então, vou andar a vírgula 1, 2, 3 casas. Vai ficar 1,234. Então, vamos combinar que toda vez que a gente tiver uma fração com denominador 10, 100, 1000, que é o que a gente chama de fração decimal, né? Um denominador sendo uma potência de 10, a gente vai ter uma maneira mais prática de converter. A gente vai pegar o número que está no numerador, escrever ele, no caso aqui 34, aqui no caso 34, vai olhar a quantidade de zeros, aqui eu tenho um zero, isso significa que eu vou ter uma casa decimal. Quando eu tenho 97 centésimos, eu vou pegar o 97, só que como é sobre 100, eu tenho 2 zeros, então vai ter 2 casas decimais. Então, vou anotar aqui em uma fração. Em uma fração decimal, a quantidade de casas decimais do respectivo número decimal é igual à quantidade de zeros. Belezinha? Top, top, top. Show de bola. Isso daqui vai me ajudar. Por quê? Quando eu pegar e transformar da fração para decimal, tem duas situações. Se for uma fração, né, que não é decimal, eu faço o numerador dividido pelo denominador. Se for decimal, aí é só contar a quantidade de zeros, que vai ser a quantidade de casas decimais. Agora, quando eu quero inverter, quando eu quero pegar aqui, ó, e querer transformar o número no formato decimal para o formato de fração, o que eu vou fazer vai ser exatamente o contrário. Pegar, por exemplo, o número 4,7. 4,7. Eu vou pegar e, para transformar isso daqui em fração, eu repito o número que eu estou vendo sem a vírgula, conto a quantidade de casas decimais, que no caso aqui é uma casa à direita da vírgula, vai ser a quantidade de zeros, vai ser 47 sobre 10. Ah, Bruno, e se for 1,23? Ignora a vírgula, eu estou vendo 123, duas casas decimais, então aqui vai ficar 123 sobre 100. Ah, Bruno, e se for 0,07? Escreve o número sem a vírgula, que é só o 7. Eu quero duas casas decimais, então é 7 sobre 100. E você continua. 3,057, tirando a vírgula, o número que eu estou vendo é 3.057, com 3 casas decimais, vai ser sobre 1000. E para fechar aqui, 0,053,
a gente vai ter 53, porque eu tirei a vírgula, fiquei com 53, só que são 3 casas decimais, é 53 sobre 1000. Show de bola? Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Bom, então vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui e vou anotar, ó, se eu quiser transformar de decimal para fração, a quantidade, ignoramos a vírgula, ou seja, o número do numerador será o decimal sem vírgula e o denominador é o 1 com a quantidade de zeros igual ao número de casas decimais, né? Então fica aí esse lembrete aí para facilitar, tá? Show, show, show. Bom, já falei para vocês como é que transforma a fração em decimal, como é que transforma decimal em fração. Agora eu vou chamar a atenção só para a gente diferenciar a seguinte situação, tá? Que vai ser o seguinte: eu vou chamar de decimal finito versus dízima periódica, tá? Qual vai ser a ideia aqui, pessoal? Imagina que a gente tem a fração 3/5, foi aquela segunda que a gente fez, né? A gente pegou 3, dividiu por 5, e aí a gente encontrou 0,6. A gente chega num resultado, né? E se eu inverter essa fração, que é o que o pessoal se assusta quando aparece, é o seguinte, ó, imagina que eu pego 5, divido por 3, tá? Quando eu pego 5 e divido por 3, isso daqui vai dar 1, vai sobrar 2. Aí eu vou continuar dividindo, vou botar a vírgula, vou botar um 0. Aí 20 dividido por 3 vai dar 6, vem 0, opa, sobrou 2, vem 0. 20 dividido por 3 dá 6, sobra 2, vem 0. E está se repetindo. Então, esse 1,6666 é um decimal que não tem fim, mas ele tem uma repetição aqui. Aí eu vou chamar esse tipo de decimal de dízima periódica. Então, a dízima periódica é o resultado de quando eu pego algumas frações e eu encontro aqui um decimal infinito que tem uma repetição, ok? E aí, ó, se eu pego aqui a fração 5/4, se eu não me engano, não foi essa que a gente fez, foi, ó, 5 dividido por 4, vai ficar aqui, ó, 5 dividido por 4, 1, sobra 1, coloca a vírgula, 10 dividido por 4 dá 2, sobra 2, vem 0, 20 dividido por 4 dá 5, e não sobra nada, 1,25. Tá aqui mais um exemplo de decimal finito, né? E aí, mais um exemplinho aqui de dízima periódica, 29 nonos. Vamos fazer a conta aqui para saber qual é a dízima periódica. 29 dividido por 9. 29 dividido por 9 vai dar 3, né? Porque 9 vezes 3 dá 27 e sobra 2. Vou botar vírgula. 20 dividido por 9 vai dar 2 e sobra 2. 20 dividido por 9 dá 2 e sobra 2. 20 dividido por 9 dá 2 e sobra 2. E a coisa está se repetindo. Então tá aqui a nossa dízima periódica, que vai ser, da conta 20 dividido por 9, 3,222. Então, pessoal, nesse primeiro momento, é importante a gente só saber identificar quando a gente encontra uma dízima periódica e um decimal finito, tá? A gente vai entrar neles com mais calma depois, quando a gente voltar nesse assunto no 7º ano, tá bom? Bom, belezinha. Percebemos aqui o que é um decimal finito, o que é uma dízima periódica. Então agora vamos falar do seguinte assunto, ó. Localização de um decimal na reta
numérica. Que parada é essa? Tá? Vamos ver aqui. Se eu pego o número, primeiro exemplo, 0,75, e eu quero saber onde que eu vou colocar ele na reta numérica, eu primeiro vou transformar ele em fração, tá? Esse número em fração, ignorando a vírgula, vai ficar 75 sobre 100. E aí eu vou pegar e vou pensar o seguinte: essa fração, se eu reduzir essa fração por 25, ela vai ficar mais simples, né? Ela vai ficar 3 quartos. E localizar o número 0,75 é a mesma coisa que localizar um número, a fração 3 quartos. Eles significam a mesma coisa. E a gente já fez isso lá quando a gente falou de números lá de fração, né? E 3 quartos é um número que vai estar entre 0 e 1. Só para lembrar, quando a gente fala do 4, o 4 é a quantidade de partes que eu vou dividir. Então eu vou pegar esse espaço entre 0 e 1, vou dividir em 4 partes. Só que presta atenção que para eu dividir em 4 partes, eu preciso fazer só 3 tracinhos. Repara só. Repara só. Quando eu fiz 1, 2, 3 traços, eu separei esse espaço entre 0 e 1 em 1, 2, 3, 4 pedaços. E desses 4 pedaços, eu preciso selecionar andar 3. Então, eu vou vir aqui, vou andar 1, vou andar 2, vou andar 3. Então, esse lugar onde eu parei vai ser exatamente onde vai ficar a fração 3 quartos, que é a mesma coisa que o número 0,75. Belezinha? E se esse número que eu estiver procurando for um número maior que 1, por exemplo, 2,4, né? Vou pegar, vou escrever na forma de fração, 24 sobre 10, né? Ignorei a vírgula, uma casa decimal 1, 0. Vou dar uma simplificada aqui. Vai ficar 12 quintos. E aí eu vou transformar essa fração em um número misto. Então vou pegar 12, vou dividir por 5, só que aqui eu não quero um número decimal não, tá? Vai dar 2, né? Sobra 2 e acabou a conta. Aí você usa o DIN, né? Denominador desse número misto aí vai ser 5, a parte inteira vai ser 2 e o numerador também vai ser 2. Então, 2 inteiros e 2 quintos. Não, vamos fazer o seguinte, para não ter dúvida, vou trocar aqui. Vou trocar esse 2,4. Opa! Vou trocar esse 2,4 por 2,6. Porque quando eu pegar 2,6, que vai ser 26 sobre 10, simplificando por 2, vai ficar 13 sobre 5. E aí quando eu pego 13 e divido por 5, vai dar 2 e sobra 3. Pronto. Isso. Agora ficou diferente. Então o numerador aqui vai ser diferente da parte inteira. Só para não rolar nenhuma confusão. Bom, quando eu tenho 2 inteiros e 3 quintos, significa que quando eu olhar para a reta, eu vou ter o 0, eu vou ter o 1, eu vou ter o 2, eu vou ter o 3 e por aí vai. Se o número que eu quero marcar é 2 inteiros e 3 quintos, significa que eu andei 2 partes inteiras. Então, andei uma parte, andei uma segunda parte. E aí, essa próxima etapa aqui eu não consegui andar completo, porque eu só andei 3 quintos. Então, eu vou pegar e vou dividir essa nova etapa aqui em 5 partes. Então vou pegar esse espaço entre 2 e 3 e agora eu vou fazer 4 tracinhos para poder dividir em 5 partes. E dessas 5 partes eu vou andar 3.
Então já tinha andado 2 partes inteiras, agora eu vou andar 3 menorzinhas aqui, 3/5. Então essa é a posição do 2 inteiros e 3/5, esse cara aqui, que seria o 2,6. Beleza? Show, show, show. Bom, agora já falamos da localização. Última etapa vai ser como é que a gente faz para comparar. Como é que a gente vai fazer a comparação de números decimais, tá? Qual vai ser a ideia? Para eu falar comparação de números decimais, vou pegar aqui um exemplo, tá? Vou pegar 1,3. Opa, deixa eu trocar aqui. Vou pegar aqui 1,3 e 1,03, tá? Se eu não faço ideia de como é que faz isso, eu posso pegar e transformar isso em fração, que é 13 sobre 10, enquanto esse daqui vai ser 103 sobre 100. Só que para eu comparar frações, eu preciso que esteja no mesmo denominador. Então, vou pegar essa primeira fração aqui, ó, e vou multiplicar por 10, para ela ficar com o mesmo denominador daquela segunda, né? Vai ficar 100 de denominador, 10 vezes 10, 100. 13 vezes 10, 130. Enquanto a outra, né, a gente vai repetir, é 103 sobre 100. Aqui eu já sei comparar e dizer que 130 sobre centésimos é maior, né? Mas, agora, nessa fração que a gente está, eu vou voltar para número decimal. Então, vou escrever a parte aqui do numerador, que é 130. Vou escrever aqui que eu tenho 2 casas decimais, então 2 zeros, né? Então, vou ter 2 casas decimais, 1,30. Então, quanto esse daqui vai ser 103, opa, também com 2 casas decimais, 1,03. Repara que aqui eu tenho 2 números decimais com a mesma quantidade de casas decimais, né? Que se você comparar aqui, né, na original, é como se a gente só tivesse pego e contado quantas casas decimais tem aqui, quantas casas decimais tem aqui, igualado a quantidade de casas decimais. E aí 1,30 é maior do que 1,03, né? 1,30 centésimos é maior do que 1,03. 1 inteiro e 30 centésimos, né? É maior do que 1 inteiro e 3 centésimos. Então, galera, vou combinar com vocês que, vou fazer aqui, ó, a dica para comparar decimais, igualamos a quantidade de casas decimais com zeros, né? Quantos forem necessários, e depois comparamos. Então, ó, vamos fazer alguns exemplos aqui, só para conferir. Eu tenho 1,3 e eu tenho 1,33. Vou vir aqui, vou igualar a quantidade de casas decimais, 1,30. 1,33 é maior do que 1,30. Ah, Bruno, e se eu tiver 1,303 contra 1,33? Igual a quantidade de casas decimais. Se aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2, coloca mais um aqui. E agora vem aqui e confere, ó, 303 e 330. 330 é maior, né? E, Bruno, se eu tiver 1,3 e 1,033. Bom, esse cara aqui tem 3 casas decimais, aqui só tem uma. Então, vou completar aqui com 2 zeros. E agora, comparando aqui, o 300 é maior do que o 0,33. Belezinha? Bom, galera, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, né? E espero que tenham gostado do vídeo. Vale lembrar que a proposta é sempre trazer um material completo, com teoria. Por isso que eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo
uma lista de exercícios para a gente testar, e não quer perder nenhuma aula e ajudar esse canal a alcançar cada vez mais pessoas, já sabe o que você pode fazer, né? Não custa nada, dá aquela curtida no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, belezinha? Bom, galera, valeu e até a próxima.